Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gold. Hoje eu tô trazendo um vídeo aí, cara, minha trajetória, né? O que que eu posso dizer aí do Nintendo Switch 2, né? O último aparelho que a Nintendo lançou, né? Eu peguei ele no lançamento. Acho que eu recebi. Acho que ele lançou na quinta, eu acho que eu recebi ele no sábado cedo, assim, de manhã, né? E a gente eu fiz uma troca, né, com um amigo meu, né? Que ele queria um item da minha coleção que eu tinha duplicado, um item que ele é complicado de achar no Brasil, no estado que ele estava, né, completo e tudo. E é um item que ele sempre falou que ele tinha interesse. E acabou que a gente trocou, né? No Nintendo Switch 2, novinho, né? Ele trouxe pra mim no sábado de manhã. Ele, acho que pra ele recebeu no dia após, uma coisa assim, né? Ele sabia que eu queria ter o aparelho, né? Tal, e minha filha também, então ele propôs isso daí e eu acabei aceitando. Pra mim foi uma troca bem bacana, assim, não arrependo. Até porque eu tenho outro, né? O item que eu tenho outro. E é aquela coisa, a gente coleciona, a gente. Cara, eu luto com isso, essa mania de, às vezes, ter alguma coisa assim. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho o Sega Saturno, né? Eu tinha, né? O Sega Saturno lá. Eu já cheguei a ter 8 aparelhos do Sega Saturno. O modelo nacional, um, dois. Modelo americano, um, dois. O branco, o transparente, aquele Samsung. Então, assim, acho que tinha uns 8 aí. Tinha muitos, né? O cinza japonês. O cinza japonês eu ainda tenho ainda. Então, assim, esse tipo de coisa de ficar juntando itens iguais. Porque é igual, é o mesmo aparelho, né? Então eu consegui lutar com isso com o tempo e hoje em dia eu não tenho tanto essa vontade, né, esse ímpeto mais, né? Então foi assim, a nossa troca foi nessa base aí. Um item que eu tinha assim, né? Então eu peguei o Switch 2, eu vou contar minha trajetória com o aparelho, o que, que eu tô achando. Então vamos lá. O meu veio com Mario Kart World, né? Que é esse jogo aqui. Pra mim ele é muito bom. O pessoal criticou muito, falta de conteúdo, que mais? Com jogabilidade, eu assim, é opinião, né? Eu não ganho um tostão da Nintendo fazendo propaganda de jogo pra eles. Então, assim, é minha opinião. Eu gostei. Eu jogo bastante esse jogo. Eu jogo praticamente todo dia. Eu jogo uma partida. Tá muito raro aí. Dá 3 dias que eu não abro a Mario Kart World. Eu e minha filha, a gente adora jogar esse aqui de two player, né? Eu vou comprar um pra ela esse ano agora. Pra gente jogar. Como é que chama, gente? Game Chat que fala, né? Pra gente jogar à distância os dois. E é um jogo que a gente adorou, né? Eu não acho ele tão vazio assim, entendeu? Mas eu acredito que dá sim pra melhorar, né? Dá pra colocar mais conteúdo, mais pistas, e precisa, na verdade. Eu acredito que a Nintendo vá fazer isso, tá? Se você pegar o Mario Kart World como exemplo, quando ele saiu pro Wii U, e essa última versão do Nintendo Switch 1 aí, cara, tem anos de conteúdo, né? O jogo, acho que chegou a triplicar o tamanho dele, né? Nem a dobrar, não. Acho que ele triplicou o tamanho dele. Ou se não mais, assim. Ganhou muito conteúdo, mas muito mesmo. Só essa última atualização pro Nintendo Switch 1 é absurdo. É absurdo, assim. É outro jogo, só por download, né? O que não me descarta a possibilidade deles relançar esse Mario Kart World ainda. Com tudo no cartucho. Ainda. Talvez no Switch 2, não sei. Ela entende, né? Ela vai farmar até né, até as ovas aí, como, né? Na gíria aí. Então, assim, o negócio deles é esse. Eu acredito que eles vão trazer um DLC, alguma coisa assim, um pacote de conteúdo pago, claro, né? Pro Mario Kart World. Eu acredito que vai ser sensacional. O que não vai ser legal vai ser o preço. Pode esperar. Então, o meu segundo jogo que eu fui adquirir foi Cyberpunk. Deixa eu até pegar ele aqui.
o cartuchinho foi Cyberpunk, que inclusive é uma história engraçada. Eu fiquei louco com Cyberpunk, assim, eu comecei a jogar ele no Xbox One. Chegava num ponto que era impossível, a quantidade de bug e tudo mais, né? Então eu pensei, pô, saiu pro Switch 2 e tal, e eu vi o pessoal falando muito mal do jogo, né? Inclusive a mídia especializada, né? Falando mal. Tem canais que eu seguia, parei de seguir há muito tempo. Por isso aí, entendeu? Os caras, eles têm que ser imparciais, pô, entendeu? O cara começar a mentir nas coisas é complicado. Pra mim, perde a credibilidade. Então eu não comprei. Eu fiquei segurando. Ele saiu junto com o videogame no lançamento. Então quando foi em julho, né? Ali no início de julho, eu vi um canal lá do País de Gales. Se não me engano, é País de Gales. É da United Kingdom ali. Mas eu acho que é Gales, eu não lembro se é Escócia. É um cara que ele pegava e fazia os vídeos como eu faço. Assim, ele pega o Switch 2, abre uma câmera e filma. Não sei muito. Como fala, zero edição. É tudo muito, muito simples. E ele tava jogando Cyberpunk. Ele falou que tentou jogar no PS4, não conseguiu. História parecida com a minha, comprou o jogo e ele começou a filmar a impressão dele, entendeu? Ele falou, pô, o jogo é bom, o jogo é divertido, pô, meu jogo tá bacana, o jogo tá bonito. O pessoal tá falando que o jogo tá ruim, mas não tá ruim, tá legal. Aí eu fui vendo o cara e falei, pô, realmente esse jogo não tá ruim, entendeu? Não tá zoado. E aí eu fui lá e comprei, entendeu? Vi em vista do rapaz, né, vendo o rapaz jogando. E pra minha surpresa, realmente o jogo é muito bom, tá? Ele não tinha nada daqueles problemas que os caras falavam, sabe? De travamento, de FPS caindo pra 5 FPS, tudo mentira. O jogo é excelente. Então, assim, se eu soubesse, eu tinha comprado até antes. Eu adorei o jogo, já zerei ele acho que umas 2 vezes, assim. E realmente é um jogo que vai ficar marcado na minha memória. Personagens, assim, excelentes, história boa. Ele não é perfeito, né? Não é perfeito. Ele tem a DLC Phantom Liberty que é meio bagunçada, entendeu? O jeito que ela se encaixa na campanha principal é meio confuso. Às vezes, se você não tomar cuidado, você finaliza o jogo ali pela DLC, entendeu? Em vez de finalizar pela campanha principal. Então, não sei. É assim, ele tem problemas. Falar que esse jogo é perfeito, ele não é, né? Mas ele é muito bom mesmo. Tem personagens assim memoráveis que vão ficar na minha memória muitos anos. Que eu não vejo personagens tão carismáticos assim desde Mass Effect, desde Dragon Age Origins, sabe? Personagens muito, muito carismáticos mesmo. Assim. Tô tentando lembrar algum outro que ficou na minha cabeça assim. Acho que não tem, cara. O Ezio, talvez, no Assassin's Creed. Né? Bayek, que eu gosto muito dele também. Mas esses que eu tô falando não são protagonistas, né? São coadjuvantes na história, né? Então, assim, eu comparo com Mass Effect e Dragon Age aqui, né? Muito legal. O próximo que eu peguei, depois de Cyberpunk, deixa eu puxar da minha memória aqui. Eu acho que eu comprei Fast Fusion. Acho que foi isso que eu comprei, Fast Fusion. Que é esse jogo aqui, ó. Um jogo de corrida, né? Da série Fast, muito bonito, muito bom. Né? Digital. Peguei ele digital. Depois eu peguei Zelda Breath, a atualização pro Nintendo Switch 2. Não comprei o cartucho, só atualizei mesmo. Eu acho que era $10. Não lembro quanto que era. Agora eu não sei quanto que é. 10 ou é 20, hein? Não lembro. Achei meio caro, mas mesmo assim, mais barato do que pagar um cartucho cheio, né? E também peguei por Tears e realmente dá uma vida nova nos jogos, né? Especialmente no Tears of Kingdom, que não rodava lá 100% no primeiro Switch. Então o desempenho melhorou de forma avassaladora. Muito bom. Depois, vou tentar lembrar o que eu peguei. Deixa eu dar uma olhada nos meus jogos físicos aqui. Acho que foi Donkey Kong. Eu acho que foi Donkey Kong mesmo. Então depois eu peguei Donkey Kong, Bonanza, né?
que é um jogo muito bom, mas é aquilo, é um jogo de Nintendo Switch 1. Ele é isso, ele parece não, ele é isso. Ele é um jogo de Nintendo Switch 1. Ele estava sendo feito pro Nintendo Switch 1 e foi transportado pro 2. Então, assim, é um jogo bonito, muito bem feito. Ele é da equipe do pessoal que fez o Odyssey, né? Que é um jogaço. Você pode ver que tá envelhecendo igual vinho, né? Inclusive, minha filha é especialista nesse Mario Odyssey. Uma hora tem que fazer um vídeo sobre ele. Eu comprei, acho que ela não tinha nem um ano de idade quando eu comprei esse jogo. Eu fui até um determinado ponto e nunca mais eu joguei ele, assim, a sério, né? Dropei o jogo. Ela pegou o jogo, assim, deve ter uns 2 anos, talvez. E já fez 100%, já zerou, tá indo além do 100%, entendeu? Coletando itens, abrindo roupa. Então, assim, achei bem legal isso aí, entendeu? Me lembrou a mim mesmo, assim, mais novo, quando eu pegava um jogo e focava nele, fazia o máximo que eu conseguia. Hoje em dia eu já não consigo fazer isso mais por tempo também. Tem muita coisa pra jogar. Esse é o problema. Quando você tem muita coisa pra jogar também, você não consegue fazer esse tipo de foco, né? Eu admiro esse tipo de foco aí, porque eu sou desfocado nesse sentido. Então é um jogo muito legal, tá? Mas não é, pra mim não é um system seller, mas ele é bem legal, tá? E é isso, né? Tem uma trilha sonora excelente, gráficos muito bonitos e tal. Mas ele, sei lá, assim, não vou falar que ele não me convence como um jogo de Switch 2, porque ele convence. Ele tem efeitos que seriam impossíveis no 1. Mas, talvez por ter sido pensado por um, ele carrega uma aura de jogos de Nintendo Switch 1. Acho que é isso que eu espero que o pessoal consiga me entender aí. Não tô desfazendo do jogo, o jogo é ótimo, mas não tem que ser dito a realidade. Depois desse Donkey Kong, o próximo jogo que eu peguei, se não me engano, foi Kirby na Forgotten Land. Esse jogo já tinha no Switch 1, né? Na verdade, ele é da minha filha, né? Eu dei pra ela 3 anos atrás, quando ele saiu, né? Acho que foi em 22 de aniversário. E esse ano ela pediu também de aniversário essa versão, né? Então, a gente é pai. Pra mim, eu não compraria a versão ainda mais física. Mas aí entrou esse amigo meu que ele trabalha com games, tal, em loja de games, ele tem acesso a essas coisas. Então ele deu uma facilitada pra eu pegar. E eu acabei pegando com ele pra ela, né? E é um jogo bem legal. Ele é o mesmo jogo, né? Melhorado. Ele tem uma DLC muito bonito, gráficos, efeitos, assim, é legal. É um melhor jogo do Kirby que até hoje teve aí, que eu joguei. Assim, acho que eu já joguei praticamente tudo do Kirby. E pra mim é o melhor jogo. Ele é um ótimo jogo em 3D, muito bonito. É um jogo que você pode jogar com seus filhos aí tranquilo, tá? E agora ele tem mais conteúdo ainda, né? Mas é um jogo de Nintendo Switch 1, né? Deram um belo de um tapa nele aí, ele ficou mais bonito no 2. Se não me engano, acho que agora ele tá em português. Acho que ele tá em português agora, acho que ele tá traduzido em português. É muito bom, é um jogo muito bom, inclusive. O problema é o preço. Todos os jogos aqui são muito bons. O que me incomoda é o valor muito alto que eles têm, né? Depois disso daí, o que eu peguei? Depois disso daí, se não me engano, foi Star Wars. Acho que eu vou deixar aqui na ordem que é mais fácil. Foi Star Wars Outlaws, que é um jogo que eu já tinha visto no PS5, né? E é bonito, um jogo tecnicamente muito bonito, porém não é aquela coisa. Ubisoft, ela faz uns jogos e umas histórias assim que não me agrada muito, né? Meu gosto pessoal. Por conta de coisa ideológica que eles põem no meio, posicionamento ideológico, eu não curto. Mas o jogo em si é um jogo excelente, tá? Falando do PS5 lá, foi onde eu vi. Então portaram, né? Anunciaram porte e começou de novo aquela conversa, que o jogo tava um lixo, que o jogo rodava mal, entendeu? Que tava uma piada no Switch 2. Dessa vez, o rapaz lá do Night Kingdom, ele não fez. Não lembro dele ter feito vídeo nenhum. Eu falei, quer saber, eu vou comprar esse jogo. E eu tenho um conhecido que tem esse jogo no PS5. Eu falei, dá pra comparar. Vamos lá. Então eu comprei, né? E eu joguei. Acho que ele teve um patch dia 1 ou pouco depois, eu não lembro mais. E eu sei que ele teve umas atualizações aí,
Pelo menos umas 2 ou 3. Mas já de primeira o jogo tava muito bom. Tava muito bonito. Tava muito próximo, inclusive, do PS5. Só que os caras foram refinando o negócio, que chegou num ponto que, assim, cara, é praticamente idêntico. É só se você for muito chato mesmo, sabe? Aquelas pessoas que ficam contando pixel, contando quadro por segundo, você tá entendendo? Coisa que é impossível sem equipamento dedicado, né? Inclusive, né? Se você é um desses, aí você vai notar a diferença. Agora, se você é um jogador ali que vai olhar o gráfico, vai jogar e tal, vai sentar na frente da TV, né? Inclusive tem isso, né? A gente sentar pra experimentar o 4K, assim, você tem que sentar colado na televisão. Senão você não consegue nem muito ver, né? Tem isso também. Então, se você for uma pessoa comum, normal, né? Um jogador de videogame normal, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Não tem muita diferença, não tem quase nenhuma diferença na real. E é impressionante, tanto é que esse conhecido meu ficou embasbacado. Ele falou: caramba, velho. Esse videogame. Ele ainda falou assim: esse videogame da Nintendo não é pouca porcaria, não. Pô, o negócio portátil tá rodando nessa qualidade. Eu falei: pois é. Achei legal. Porque é aquela coisa, todo mundo esperava que fosse a mesma coisa com o Switch 2, que foi com 1, né? Versões mais simples, entendeu? E tudo. E, cara, até agora, pelo menos a Ubisoft tá entregando serviço. Tá entregando serviço, tá muito bom. Eu queria ver essa dedicação da Nintendo. Começar a fazer jogos assim, basbacantes, com franquias dela, em vez de ficar pegando, fazendo Nintendo Switch 2 Edition. Eu até entendo o plano deles, entendeu? É ficar farmando, né? E estendendo a lifetime do aparelho aí. Por exemplo, primeiro ano a gente mete esses Nintendo Switch 2 Edition aí e tal, todo mundo vai recomprar, porque são jogos bacanas, né? Então vai ter um fator de recompra. Aí depois no segundo ano a gente começa a fazer as coisas. Pra mim é mais ou menos isso, entendeu? Só que é aquela coisa, né, velho? Não vai colar com todo mundo, entendeu? Eu mesmo, alguns eu vou ter comprado, Nintendo Switch 2 Edition e tal, mas, pô, eu quero ver um Zelda, pensado no zero, para isso aqui um Metroid, pensado do zero. Você compra, você faz uma compra de um item desse, um item desse é caro. Os caras ficam te enrolando um ano com requentado, entendeu? Assim, eu gosto do aparelho e tudo, mas eu não vou ficar passando pano pra empresa, né? Igual muita gente faz, fica passando pano, fica, né, sabe, até se queimando por causa de empresa que não tá nem aí pro cara. Eu não vou fazer isso. Então, assim, eu gosto do aparelho, gosto dos jogos, agora da empresa não, entendeu? A empresa ela tem que fazer um bom serviço. Eu vou ficar defendendo prática empresarial aqui, até porque eu não tenho ações da Nintendo, eu não ganho um tostão com nada da Nintendo. Pelo contrário, eu gasto dinheiro com eles. Então eu tenho direito de criticar, né? Assim como todo mundo, né? Que gasta dinheiro com os caras tem direito de reclamar. Não é só com a Nintendo, né? Com todo mundo, com Sony. Se você gasta dinheiro com a Sony, reclama, pô. Com a Microsoft, é a mesma coisa. Então é isso. Foi esse daqui. Como é que é? O Outlaws. Aí depois eu peguei, cara, de graça. Numa promoção, não esqueci, foi num domingo, velho. Tava, sei lá, me deu vontade de abrir a plataforma de venda. E eu olhei e tava, pô, barato. Eu falei, não acredito, cara. É a versão Nintendo Switch 2, muito barato. Mais barato que o jogo de Switch 1. Falei, fazendo nada, eu vou pegar. Peguei. Esse jogo originalmente é dos Switch. Não, ele é do Play 2, esse jogo aqui. E ele é até legal. O primeiro eu não gostei muito, não. Eu tenho o Repack 1, não gostei muito, não. Mas o do PlayStation também não era muito legal. Mas o do Play 2 já era mais bacana, né? E que era o Pac-Man World 2, né? Aí, ele é bem legal, bem bonito. Tem pro Switch 2, Switch 1 também, só que são versões diferentes, tá? E esse aqui eu gostei, minha menina gostou pra caramba, porém a gente empacou num chefe lá e eu não tenho muita paciência. Então a gente meio que largou de mão. Vamos ver se a gente volta agora nas férias a jogar ele e tentar passar. Mas é bem legal e foi baratinho. Depois eu peguei, eu tenho que pensar aqui, cara. O que eu peguei pra Switch 2? Eu não lembro. Ó, teve o relançamento do Red Dead. Deixa eu ver se o Red Dead tá aqui, o cartucho. Acho que não tá aqui não. Pra mostrar. Eu guardei ele em algum outro canto. Eu vou mostrar na telinha mesmo. Ah, ele aqui, ó. Dei sorte.
Eu costumo ficar um tempão procurando o jogo aqui, ó. Peguei. Eu olhei e bati o olho nele de cara, ó. Red Dead ganhou uma versão de Nintendo Switch 2, né? E ficou muito bom. Esse jogo já era excelente no Switch 1. É um jogo maravilhoso. Eu até gosto mais desse jogo que do 2. Acho esse jogo menos burocrático do que o 2. Do que o Red Dead 2. E aqui no Switch 2 ele ficou excelente, ficou lindo demais, cara. Recomendo altamente esse jogo, assim, quem não conhece. Apesar de ser um jogo de 2010, ele é excelente. Então depois disso daí, vou puxar da memória, minha memória é um lixo, mas vamos tentar. Eu acho que foi Hyrule Warriors, cara. Eu acho que foi Hyrule Warriors. Esse jogo é o seguinte: a minha menina é apaixonada com Zelda, essa saga do Breath, começou no Breath, né? Ela acha muito bonito, ela gostou muito desses jogos. Então ela joga muito Tears of Kingdom, mas ela gosta do Breath também e daquele Age of Calamity, né? Então ela viu, ela pediu, né? Esse jogo eu pensei, cara, não sei se vai ser tão bom não. Eu não botei muita fé não. Aí ela pediu pro Papai Noel, o Papai Noel deu ela, trouxe pra ela, né, o jogo. E eu fui jogar. O jogo é excelente, cara. Tipo assim, ele é muito bom mesmo, entendeu? Esse aqui não tem como não rasgar seda por ele não. Tudo que o outro falhou, esse jogo fez bem. Ele não é chato, ele não é enjoativo, ele é um jogo que você não cansa de jogar. As missões não são extremamente longas e, sabe, assim, entediantes como era no primeiro. Ele não te cansa. Ele tem cutscenes lindíssimas, assim, frequentes, que contam a história. Então você vai entendendo tudo que está acontecendo no jogo. É muito, muito legal mesmo, tá? Se não me engano, esse jogo está em português. Como eu consigo ler e entender inglês, cara, na minha cabeça tá tudo em português, porque eu consigo ter o entendimento. Eu entendo, o pessoal, né, hoje em dia fica nessa coisa de tem em português, tá traduzido e tudo. Só que eu sou de outra época. Se eu quisesse jogar videogame, eu tinha que aprender inglês. Então fui lá, aprendi inglês para poder desfrutar de videogame, entendeu? Então, assim, eu não ligo, não faz muita diferença para mim se tem ou não tem. Eu olho, mas é por causa da minha filha. Minha filha não sabe falar. Então, quando tem uma legenda ou uma dublagem, tipo, coloco pra ela. Mas pra mim mesmo não faz muita diferença. Entendeu? Inclusive, eu aconselho a todo mundo a fazer o mesmo. Vai aprender um segundo idioma, um inglês, e vai ser bom pra você, entendeu? Profissionalmente. E você aprende por um bom motivo. Um motivo que vai como é que fala? Te animar a aprender, né? Que é jogar videogame. Né? Até japonês, a gente se metia a jogar jogo de japonês na minha época. Entendeu? Eu, se eu tivesse sido um pouco mais aplicado, eu teria aprendido alguma coisa de japonês. Mas eu fui preguiçoso e fiquei no inglês mesmo. Então, assim, o jogo é excelente, ele é muito bom, recomendo pra caramba. Eu não sou muito fã de Musou, mas aqui, não tem como não gostar, cara. Muita gente até falou isso, que esse jogo é meio que um divisor de águas, assim, nessa questão do Musou e tudo mais. É excelente de verdade, muito bom mesmo. Me surpreendeu esse Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Depois disso, em paralelo, né? Aí eu peguei, né? O Metroid Prime 4 Beyond, né? A Nintendo Switch 2 Edition, né? Inclusive tem até um rapaz que eu até conversei com ele um tempo antes. Ele falou assim: não, você pode pegar a Nintendo Switch 2 Edition, que ela vai rodar no Nintendo Switch 1 também. Eu falei, esse cara tá errado, não é possível. O jogo vai rodar no Nintendo Switch 1. Mas já tem a Nintendo Switch 1 Edition, não tem sentido, né? Aí eu duvidei disso e realmente ele roda no Nintendo Switch 1 como um jogo de Nintendo Switch 1 normal, né? Assim, né? As melhorias você só vê se você colocar no Switch 2. Isso aqui eu achei bem legal por parte da Nintendo, né? Achei bem legal mesmo. E é um jogo assim, outra vez, mais uma vez, o pessoal foi lá. Apesar que no Hyrule Warriors eu não sei se teve isso não. Que o jogo tava fudido, tava rodando mal, eu não lembro não. Mas eu não acompanhei muito Hyrule Warriors porque eu não tava com hype nenhum com ele. Quem tava com hype era minha filha, então não sei dizer. Mas nesse aqui eu posso dizer. O pessoal tava falando que o jogo ficou feio, que não sei o que, Mackenzie estragou o jogo, que o jogo não sei o que lá e tal. Bom, vamos lá. Primeiramente, Metroid Prime nunca foi um blockbuster. Metroid nenhum foi, né? Para início de conversa. Nunca vendi. E eu também não tenho. Ó,
penso assim, eu não tenho que me preocupar com vendas. Ai, meu joguinho não tá vendendo. Eu não tenho que preocupar. Quem tem que preocupar com isso é a Nintendo, né? Eles que fizeram um jogo, se tá vendendo mal, eles têm que melhorar o marketing deles lá. Isso não é problema meu. Eu quero um bom jogo pra jogar. Eu não tenho, igual eu falei, eu não recebo um centavo da Nintendo, eu não tenho ações da Nintendo. Então assim, de grana pra eles, não tá entrando no meu bolso, eu não preocupo. Quem tem que preocupar é eles. Eu quero é jogo bom no aparelho. Essa é a minha preocupação com a Nintendo, é esse preço das coisas. O resto é problema deles. Então eu não fico nesse papo de tem que vender, vamos fazer um. Não. Só tem que falar se o jogo é bom ou ruim. Bom, o jogo é bom. O jogo é bom sim. Só que não é pra todo mundo. Metroid não é pra todo mundo. Metroid Prime menos ainda. Porque Metroid já é uma coisa. Já, sempre foi, pra um nicho. Nunca vendeu igual Pokémon, Zelda. Eu não sei de onde que esses caras tiraram isso. Você vê que a gente que não conhece a franquia. A franquia de 40 anos, os caras não conhecem. Aí vem fazer um vídeo, você entendeu? E querendo cagar regras, falar como se conhecesse mais do que quem é fã. Isso aí realmente irrita. Então nunca foi blockbuster. Pra começar, Metroid Prime é o nicho do nicho. Quem gosta de Metroid, tem gente que não gosta do Prime. Eu conheço gente que gosta de Metroid e não gosta do Prime. Então assim, é o nicho do nicho. Entendeu? Então o cara já começa que ele não tem conhecimento disso. Né? Que é uma coisa assim, qualquer pessoa minimamente que conheça de Metroid vai saber isso que eu tô falando. E ele é um jogo que está em desenvolvimento há muitos anos. Ele teve aquele problema de ciclo de desenvolvimento, né? E infernos de desenvolvimento. É um jogo que acho que o Corruption ele é de 2008, se não me engano, é muitos anos atrás. Entendeu? Muito tempo atrás. Então assim, é um jogo que a fórmula dele envelheceu, né? Então eles tentaram trazer coisas mais, digamos assim, modinhas agora, né, pro jogo. Olha, resumindo, o jogo é ruim? Não, pra mim não é ruim, é um jogo muito bom. Tem algumas coisas de design que me desagradou? Tem. Mas eu vejo que foi feito pra agradar uma audiência que eles nem têm, entendeu? Nem existe dos fãs da franquia. Estragou o jogo? Não. Mackenzie estragou o jogo? Não. Não estragou o jogo. Então, assim, você vê que é uma difamação. Os caras ficam falando abobrinha pra não falar outra coisa, né? Ficam bostejando aí. Os caras ficam cagando pela boca de coisa que eles não conhecem, né? E eu tô vendo cada vez mais, assim, é um movimento mesmo. Eu não sei porquê, sinceramente eu não entendo. Também eu não tenho que preocupar, eu não faço parte da Nintendo, isso aí a Nintendo tem que combater isso. Mas é que eu digo a verdade, assim, né? Então, se você é fã de Metroid e fã de Prime, pode comprar que você vai agradar desse jogo. Agora, se você é modinha, nunca jogou, entendeu? Sei lá, eu joguei Super Metroid no Super Nintendo. Cara, vai ver uns vídeos lá, sem comentário do jogo, olha pro jogo, vê o Prime 1, entendeu? E aí depois você decide. Porque realmente não é pra todo mundo. Nunca foi, pra início de conversa, né? O que eu vejo nesse jogo, assim, foi realmente uma dedicação. Os caras se dedicaram. E se eu não vou bater o martelo, mas assim, tá entre o top 3 aí. Eu não vou falar o melhor, não, mas no top 3 tá. Jogo de Nintendo Switch 1. É impressionante esse jogo no Nintendo Switch 1, tá? No 2 ele vai rodar com firulas, entendeu? FPS absurdo, só que não faz diferença. Ele é um jogo cadenciado, então pra mim não faz muita diferença. Ele fica fluido, mas não, sabe, não é aquela coisa assim que você vai, né? É um jogo cadenciado. Aí a imagem fica melhor também, né? Mas a imagem, eu gosto de jogar pra vocês terem ideia, eu prefiro 1080p 60 FPS, se possível 60 FPS. Mas eu não ligo pra 4K, 2K, realmente eu não ligo, não faz muita diferença pra mim, entendeu? Eu não fico nessa paranoia gráfica que o pessoal tem, não. E é isso, é um jogo bom se você gosta disso daqui, né? Então, vamos lá. Depois do Metroid Prime, deixa eu ver o que eu peguei. Acho que eu vou ter que ligar ali a telinha, porque eu acho que eu peguei alguma coisa digital. Depois do Metroid Prime. Acho que eu peguei. Não, foi. Não. Primeiro... Ah, não, foi esse daqui. Acho, acho que até. Não, foi esse aqui mesmo, tá certo. Tô tentando não perder a ordem. Assassin's Creed Shadows foi anunciado, né?
pro Switch 2. Novamente, é um jogo muito bonito, tecnicamente, né? Ele vem do PS5. E assim, eu não gosto, a história realmente é bem zoada. Eu comecei a jogar ele, fui vendo, nossa, tem umas coisas muito zoadas na história, né? Infelizmente a Ubisoft já não consegue fazer jogo sem isso mais. Mas vamos falar tecnicamente, vamos esquecer a história do jogo e a polêmica toda que envolve isso aqui. Vamos falar do game tecnicamente. É um jogo muito bonito, no PS5 tal, roda muito bem. É um jogo bacana. Bom, anunciaram pro Switch 2. O que aconteceu? O jogo tá um lixo, o jogo tá feio, é o jogo não sei o que, tal, tal, tal. Ele tem algumas concessões? Tem sim, não vou mentir. Uma delas, o que incomodou? Nenhuma. Mas o que parece que incomoda as pessoas? Sei lá, parece que não é nem mato, é lodo em algumas pedras, uma textura de lodo que não tem. Sinceramente, eu nem reparei isso, mas teve gente que reparou. Eles gostam de mato também, né? O mato tá igual, tá? Nas duas versões. Então, o Japão não foi desmatado. E menos pessoas na rua, né? Que pra mim não me fez muita diferença, não, assim. Eu entendo que tem gente que gosta de ver, né, muito personagem na rua, tudo. Eu já sou uma pessoa que eu tenho um pouco de fobia social. Na real, não tô brincando. Eu não gosto de lugar cheio, não gosto de muita gente. Então, assim, pra mim não fez diferença. De verdade, assim. Não tô passando pano. Não fez diferença. Você anda, tem as pessoas na rua, é uma quantidade aceitável de NPCs na rua. Você entendeu? A maioria das missões, assim, eu faço à noite, quando eu vou. É a ninja, não é? Então. Quando eu vou com a menina, é à noite. Então, assim, de boa. Pra mim, isso daí não afetou em nada, né? Por isso que eu falo, as pessoas estão ficando. É igual aquele pessoal que é sommelier que fala que fica provando vinho, cara. O cara fica cheirando, enfiando o dedo no vinho. Sabe essas besteiras, em vez de tomar o vinho? É mais ou menos isso. O pessoal fica pegando em coisinhas em jogo, cara, que é inacreditável, em vez de pegar o negócio e jogar. Que isso é pra jogar, simplesmente é isso. Tem que ser divertido, né? Então, esse jogo sofreu algumas atualizações. Aqui no canal acho que eu coloquei duas. A última, cara, tá excelente, velho, assim. Eu, infelizmente, eu não tenho, esse conhecido meu não tem esse jogo pra gente poder comprovar, assim, tela a tela. Mas, pelo que eu já vi, ele tá muito, muito próximo mesmo da versão do PS5. Muito mesmo, depois dessa última atualização. Não sei se teve outra, foi dia 17 de dezembro que teve uma atualização assim que, cara, ela melhorou o reflexo na água. O único problema que eu vi, o pessoal tava falando que o jogo crashava, que tinha quedas absurdas de FPS. Eu nunca vi isso acontecendo. O único problema que eu vi, eu até falo no vídeo, foi eu entrei numa área, porque assim, esse jogo ele tem uns caminhos que você tem que seguir. Ele não é igual o Odyssey, que você sai atravessando montanha e subindo e vai pra onde você quiser. Não, ele tem ali, ele te direciona. Você não pode fazer isso que você fazia no Odyssey nesse jogo, não. Então eu subi um lugar desse que não podia subir, assim, não é que não podia, não deveria estar ali. E lá dentro desse bosque, dessa floresta, eu vi umas texturas de mato dando pop-in, né? Pop-up, né? Sei lá. Quando aparece aquela textura mais simples e você chega mais perto, ela muda. Mudou para um outro mato mais detalhado. Né? Só dentro desse lugar. Não vi isso fora, nos lugares onde eu ia andar, passar a cavalo. Eu não vi isso. Eu até comento no vídeo. Depois que atualizou, eu fiz questão, acho que eu fiz até no vídeo, eu fiz isso. Eu fiz questão de entrar nesses lugares de novo e ver se tava dando esse tipo de problema de novo. Não deu. Não vi mais. Então, assim, não vou, né, mentir. O jogo é um jogo que me agrada. História e tudo. Não é. Entendeu? Ele tem umas coisas que eu vou te contar. Tem uma batalha, cara, com essa menina aí que ela participa, que é tocado com, sei lá, parece um hip hop. Não é um hip hop. É uma música moderna japonesa lá que mistura um monte de coisa que não tem nada a ver com a cena que você tá assistindo. Então é um negócio que fica. Você fica, chega a ser até de mau gosto. Eu sei que tem hip hop no meio do jogo, entendeu? Então, assim, são escolhas de mau gosto. Esse jogo é recheado de mau gosto, entendeu? Da produção dele, né? Escolhas pessoais, ideológicas, escolhas com mau gosto.
Mas tecnicamente, o que a gente está avaliando é um jogo muito bem feito, muito bonito. E ele continua assim no Switch 2. Não tem papo, entendeu? Ah, mas não sei o que, cara. Pode ir tranquilo. Quer comprar, pode comprar tranquilo, que o jogo tá bonito. Se você não for uma dessas pessoas que fica contando pixel, né? Pausa lá o videogame e fica contando os pixels. Ai, tem tantos pixels na vertical, deixa eu ver na horizontal. Tá. Fica pondo lupa na televisão. Ou tem aquele aparelhinho que conta FPS, entendeu? Se você não for esse tipo de maluco, você vai gostar. Entendeu? O jogo não tá ruim. Como eu falo, pra pessoas normais, entendeu? Eu tento focar em gente normal, porque senão, se você entrar na loucura do pessoal, você fica louco junto com eles. É o que eu sempre falo. Gente maluca comigo, eu não dou muito palco por isso. Porque se você for tentar entender o louco, se o louco te arrastar pro argumento dele, você fica louco junto com o cara já ganhou, entendeu? Então você não tem que sair da normalidade para discutir com gente assim. Então o último que eu peguei foi Cronos, foi numa promoção, né? Eu tava curioso para ver, mas assim, pela estética parecida com Dead Space, que é um jogo que eu gosto bastante. E essa coisa, né? Essa roupa escafandrista dele aqui, achei legal tal. Dele não dela, né? Eu descobri, é uma mulher, né? E é um jogo, assim, é um jogo indie. Isso aqui é um jogo indie, tá? Não é um jogo, né, de AAA. Pelo que eu vi, né? Eu vi ele rodando no quê? Foi PC que eu vi, cara. Putz, agora eu não lembro se foi PC ou PlayStation. O Xbox, não sei. Eu vi ele rodando em alguma coisa, acho que é Xbox. Não sei dizer mais. Eu não dei tanta, eu não ligo tanto pra isso. E realmente assim, ele tem esse no Switch 2, ele é mais simples que nessas outras versões. Mas pra mim passa tranquilamente, até porque eu não paguei caro, né? Não esperava nada desse jogo, né? Então assim, pra mim passa tranquilo. Tá bonito, tá jogável. E é um jogo, eu achei muito difícil. Depois ele vai ficando mais fácil. No início ele é terrível. Você tá aprendendo ali, você sofre muito. Depois você vai pegando um jeito, você vai, né? Vai ficando mais fácil. Acho que muita gente vai dropar ele no início, inclusive por isso. Então, assim, se você vê uma boa promoção aí, pega. Uma boa promoção. Preço cheio, não. Deixa quieto lá. Uma hora vai cair o preço. Foi assim que eu peguei. Promoção. Muita coisa você pega, é bom pegar em promoção. E deixa eu ver aqui. Eu ganhei esse daqui de um amigo, um querido amigo aqui do YouTube. Me deu esse Bob Esponja, Titãs da Maré. Jogo muito bom também, tá? Até fiz um videozinho dele aqui. Minha menina gostou muito dele, bem legal. Depois eu peguei. Deixa eu pensar. Esse aqui, ó, Cast and Chill. Um joguinho simples de pescaria. Ele parece aquele jogo Kingdom da Half Fury, que é de estratégia, né? Que você vai montando o reino. Que é um joguinho bem agradável também. Acho que é considerado até cozy. Mas ele é bem estratégico, ele é bem difícil. Tem o Kingdom New Lands, que é o 2. Tem o primeiro. E tem os anos 80. Eu tenho a trilogia aqui. Então ele tem a mesma engine gráfica. E é um jogo assim, muito relaxante, bem legal mesmo, de pescaria. Você tem que manjar um pouquinho de isca, tipo de peixe, vara que você tem que usar. Tem locais diferentes para você pescar. É um jogo simples, tá? Indie, tá? Para quem gosta desse tipo de coisa. Esse tipo de gráfico e tudo mais. Eu tenho um vídeo dele aqui. Eu gostei pra caramba. Não é pra todo mundo, mas eu gostei pra caramba. Depois saiu aqui, eu ainda não experimentei, a Stardew, né? Valley, a versão Nintendo Switch 2, que ela traz algumas melhorias. Você pode jogar de 4 pessoas no mesmo aparelho. Você pode transmitir o jogo do Switch 2 para outros aparelhos. Acho que mais 2 Switches, se não me engano. Então, assim, é um jogo simples, mas é bem divertido. Há uns 2 anos, eu e minha filha, a gente jogou bastante Stardew Valley. Depois a gente cansou um pouco. Deixou pra lá. Mas é bem legal. Esqueci também, ó. Teve a atualização do Skyrim, né? Anniversary Edition. Eu joguei muito isso no Xbox One. Eu fazia muita modificação. Aprendi a fazer muita modificação pra melhorar o jogo. Coloquei mecânicas nele diferentes. Nessa época tem um amigo meu que não é desse meio assim. Eu conversava muito com ele, mostrava muito pra ele meus avanços. Então eu consegui colocar mecânicas bem interessantes nesse jogo. Eu estava em contato com o pessoal que fazia modificações na época e tal. Foi bem legal.
Eu testei alguns mods do Skyrim, e eu tinha muito problema, porque ele é aquela coisa, se você passar de 1 GB de modificação, você vai crashar seu jogo. O One não dava conta, entendeu? E eu consegui efeitos nele muito bonitos, mas assim, com muito custo, muita paciência, muita tentativa e erro. O jogo ficou excelente, mas com esses problemas, né? De corrompia save, crashava, bugava muito e tudo mais. Então, saiu essa. E 30 FPS o tempo todo. Saiu essa versão pro Nintendo Switch 2. Ó, eu não jogo no modo mouse, então não posso falar. Falaram que o modo mouse não tava muito bom, não sei. Agora eu vou tentar jogar. O modo gestual, né? De fazer gesto, também não ter paciência para aquilo. Então no modo tradicional tá ótimo. O gráfico tá muito bom. Inclusive ele tem efeitos de luz, cara, que eu só conseguia colocar na versão do One com modificação. E aqui ele roda nativo, esses efeitos. Então assim, ele é muito bonito, ele tem uma atmosfera muito bonita. O cenário do Skyrim está muito bonito. Só que a Skyrim ainda possui alguns glitches, alguns bugs. Eu vou dar um exemplo de um bug que aconteceu. Me casei, tô na fazenda, a minha esposa fica presa lá de fora da casa, ela não entra pra dentro da casa. Aí eu adotei uma criança, a criança não vai morar na casa, na fazenda. Quer dizer, para quebrar esse bug, o que eu vou ter que fazer? Arrumar uma outra casa, tentar fazer a fulana mudar para outra casa, pro jogo entender que eu moro em outra casa, pra criança ir para outra casa. Se é que vai dar certo. Então assim, é chato, porque o jogo já tem quantos anos? 15, 14, 15 anos. E os caras não consertam bugs. A Bethesda não conserta bug, entendeu? Não tem conversa. E é de tudo quanto é jogo deles. Eles fazem o mínimo possível e o fã, que vai lá, o cara modifica e resolve o problema. Os caras já se acostumaram com isso. Então assim, eu não compro mais nada da Bethesda. A última coisa que eu comprei foi Fallout 4. Mesmo assim, eu não terminei, eu não tive saco. Você entendeu? Eu não tenho paciência mais com a Bethesda. Esse jogo Oblivion Remastered, se sair pro Switch 2 eu compro, porque não foi eles que fizeram. Foi uma outra empresa, né? Então assim, aí beleza. Pra vocês terem uma noção, o Skyrim do Switch 1, quando ele lançou, quem importou foi a Saber Interactive. Pouca gente sabe disso. O jogo não tinha bug nenhum. Ele era uma versão intermediária entre a do PS4 e a do 360. Pra mim tava de boa. Joguei muito ele. Nunca tive problema nenhum de bug. E eu já joguei Skyrim em tudo quanto é lugar. Então assim, eu até estranhava. Eu falei, pô, mas roda bem aqui, não buga nem nada. Foi só a Bethesda atualizar esse jogo com aquela versão Anniversary, antes dessa daqui, né? Pro Switch 2. No Switch 1 ainda. Pô, os bugs começaram a aparecer. É só eles pôr a mão, entendeu? Aí quebrou o trabalho de optimização todo da Saber Interactive. Quebrou tudo. Adicionava mais conteúdo, porém seu jogo quebrava. Ficou quebrado. Então é isso. Esse cara é um jogo meio complicado, entendeu? Porque é um jogo quebrado. Ele é quebrado, na essência. Então você pode ver, a versão mais atual desse jogo da Bethesda ainda tá bugada, ainda tá ruim pra jogar. E agora, uma coisa curiosa, isso é curioso. Muita gente reclamou. Pô, mas o jogo tá em 30 FPS, podia estar em 60. Realmente, dá pra rodar esse jogo em 60 tranquilo aqui. Tranquilo, essa versão aí, né? Vocês estão vendo aí a Anniversary Edition aí, né? Do Switch 2. Com essas melhorias gráficas e tudo. Sim, rodaria tranquilo. Tanto é que eles fizeram uma atualização, mas como eles são sem vergonha, o que eles fizeram? Eles liberaram o FPS. Eles destravaram o FPS. Então o que acontece? O jogo base roda em 30. Em algumas regiões do mapa aberto, ele vai rodar, tipo, ele é 40, 45, dá uma melhoria na fluidez. E dentro de ambientes fechados, ele vai para 60. Dentro da casa do personagem, de uma caverna. Você vai sentir na hora que você estiver jogando, ele vai para 60 na hora. Então ficou uma experiência muito estranha. Ele tá 60, de repente tá em 30, 40, fica assim. Custava esses caras ir e fazer uma optimização para rodar em 60 e tudo? Não custava. Mas é a Bethesda, né? Eu acredito que vai vir. Porra, eu não sei dizer. É fácil de fazer, mas é a Bethesda, entendeu? Tudo da Bethesda é feito de maneira porca. Então, não sei dizer. Eu acho que deveria.
em respeito, né, às pessoas, sim. Meter lá uma atualização de 60 FPS pra tudo no jogo. E o videogame suporta tranquilo, tá? Eu tô jogando, eu gosto desse cara, eu jogo muito essa bosta. E é muito estranho, tem hora que tá 60, 40, 30. Faz muita diferença. Porque quando você tá andando no mapa, parece que você tá pesado. Seu personagem tá pesado. É 30 FPS. Aí quando você entra numa certa área do mapa, porque tem isso, algumas áreas do mapa, não sei se é porque tem menos árvore, o que é, menos elemento, eu não sei. Roda 40, cara, 45, você vê que seu personagem fica mais ágil. Não é que ele tá mais ágil, é o FPS que melhorou. É o frame por segundo que melhorou. E dentro da casa fica leve, é como se estivesse na lua praticamente. Tão leve que fica, fluido que fica. Por quê? Porque tá 60. Então ambientes fechados, 60. Alguns ambientes abertos, 45, 40. E na base, no geral, 30. Porra, Bethesda, aí fica difícil, né? Complicado. Mas é isso, acho que isso conclui. Por último, agora eu peguei a demo, né? Dragon Quest 7. Todo mundo ficou hypando isso daqui. É outra coisa, Dragon Quest não é pra todo mundo, entendeu? Muita gente achou lindo o gráfico, que isso aqui eu vou comprar tal. Cara, joga a demo primeiro e vê se você vai aguentar jogar. É um jogo meio chato, meio lento, entendeu? É um jogo que saiu pro PS1. É igual aquele remaster do 1 e 2 e o 3. Eu tenho o 3. 1 e 2 eu acho que eu tenho também, tenho que procurar. Eu acho que eu tenho, mas eu nem joguei. O 3 eu joguei um pouquinho. Cara, aquilo ali não é pra qualquer pessoa. A pessoa não dá com. O pessoal de hoje em dia não tem muita paciência com esse tipo de jogo mais. É jogo do NES, entendeu? E ele tem uma estrutura de jogo antigo ali. Esse ainda tem, do 7. Aquele RPG que começa arrastadaço, sabe? Você acorda na sua cama e tal. Quem jogou Zelda antigo, Breath of Fire, esses jogos mais antigos vai se sentir em casa. Agora, quem começou nesses jogos do 360, PS2, PS3, cara, não vai, vocês não vão aguentar. Vocês vão achar, putz, que jogo chato. Eu já tô ouvindo isso de gente que fala, pô, que jogo mó chato. Porque o cara não dá conta de jogar, entendeu? Então é isso, essa é a minha trajetória com o Switch 2, né? Cara, a única coisa que eu posso dizer é assim, o aparelho em si é muito bom, né? Me surpreendeu. Questão de qualidade, potência, entendeu? Temos notícias aí excelentes sobre DLSS, né? Teve uma atualização e parece que isso vai funcionar no Switch 2. Então vai ter ganho de desempenho, né? Tem um Hitachi fez uma tecnologia aí também. Não sei se é pro Switch 2 ou parceria, não entendi direito. Mas que parece que vai pôr uma função, vai colocar uma função de reconhecimento de voz no aparelho, que seria excelente para várias pessoas e para várias coisas, várias aplicações diferentes. Então, assim, é um aparelho que ele tem um futuro brilhante aí, né? O pessoal fica muito preocupado, parou, começou a vender muito, agora parou de vender. Eu não preocupo. Sinceramente, eu não acompanho isso. Nem sei como é que tá. Quem tem que preocupar com isso é a Nintendo. Quem tá ganhando dinheiro com isso aqui é a Nintendo. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu não tenho ações na Nintendo, entendeu? Eu não tenho participação no lucro. Então, assim, pra mim, não ligo, cara. Eu não ligo se vende muito, se vende pouco. O negócio tem que ser bom. Entendeu? É isso. Né? É igual o pessoal, não, mas a gente tem que pensar assim, porque se a gente não pensar assim, não vai ter mais jogos. Né? Eu falei, bom, aí, cara, eu não sou acionista, eu não sou empresário da Nintendo, não trabalho lá. Eu não tenho que pensar, não tenho que preocupar com isso. É o fanatismo dos, né? Muita gente é fanática, esse é o problema da coisa. Virou torcida de futebol. Então é isso. Mas essa é a minha trajetória com o Switch 2. É um aparelho que eu recomendo. Se você gosta do Switch 1, gosta da Nintendo, entendeu? Você vai gostar do 2. É muito difícil você gostar do Switch 1 da Nintendo e não gostar do 2. Né? Ele tem muitas qualidades, mas tem alguns problemas também, né? Tinha o problema da bateria mesmo, que acabava muito rápido. Preço das coisas, né? Mas acho que isso aí, hoje em dia, se for ver, acho que é um dos menores problemas aí. Acho que é isso. Né? Assim, preço tá tudo caro mesmo, né? Então é complicado. Mas é isso. É o meu saldo aí, né? Desde que eu tenho uma parte, são 7 meses já, né? De aparelho e
É isso. Minha trajetória com ele é um aparelho que eu recomendaria. Recomendo para um amigo que goste do Switch, gosta da Nintendo, gosta dos exclusivos, cara, pode ir que você vai gostar. Prepara o teu bolso, né? Prepara para ficar pesquisando promoção, né? E é isso. Você pode pegar a sua biblioteca do 1 e jogar tranquilo aqui. A maioria das coisas vai rodar com uma certa qualidade, a mais assim, do que jogar que rodava no outro, entendeu? Acho que é 3% dos jogos aí estourando que não vai rodar. É muito pouco jogo que não roda no Switch 2. A maioria roda e alguns ainda rodam sem nenhum tipo de update específico, roda melhor. Isso que é bacana, beleza? Então é isso. Espero que tenha, né, assim, servido aí pra alguém, né? Ah, será que eu compro e tal? Pois é, espero que tenha servido, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, observação que pode, fiquem à vontade aí para comentar, eu respondo de boa, beleza? Então é isso, fiquem com Deus aí, um abraço e até um próximo vídeo.